ouço. Na escola sabatina eu aprendo a louvar e adorar. Eu aprendo a amar meu irmão e unidos cumprir a missão. Olá, bem-vindo ao nosso programa Maná Diário aqui na Rádio Novo Tempo. Bem-vindo você que acaba de se conectar à nossa estação, você que aí acaba de se conectar ao nosso canal, bem-vindo, pegue a sua Bíblia, o seu material de estudo da lição. Você que é pela sua primeira vez se conectando a nós, bem-vindo também, pegue a sua Bíblia, o seu papel e caneta. Vamos juntos fazer mais uma sessão de estudo da Palavra de Deus, da lição da Escola Sabatina. E antes de nós começarmos a folhear aqui a nossa Bíblia, eu quero pedir-lhe que me acompanhe em uma oração pedindo a presença de Deus. Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos pela vida, pela saúde, pela lição, por todos que nos acompanham, pelas nossas vidas. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e queremos te pedir a tua companhia nesse momento. Esteja conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos na nossa 8ª lição do trimestre e o nosso tema da semana é o sábado e o fim. Ok? O sábado e o fim é o nosso tema da semana e o nosso verso para memorizar encontra-se em Efésios capítulo 3, verso 8 e 9. Diz o seguinte: A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Deus e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Veja que texto maravilhoso. Se você prestar atenção, você que já vem nos acompanhando aí nas nossas lições, os textos que nós viemos aqui lendo, eles sempre fazem menção de Deus como Criador de todas as coisas. Deus é apresentado como quem criou tudo e apresentado como o Senhor soberano de todas as coisas. E este aqui não é um texto diferente, é mais um texto falando então da supremacia do nosso Senhor. Ele é Criador e mantenedor de todas as coisas que existem. Maravilhoso, não é? E nessa semana a nossa lição começa nos trazendo o seguinte fio de pensamento: nós somos seres criados por Deus, a imagem de Deus, ok? A semelhança de Deus. Sendo assim, nós não somos seres que têm pouco valor. Nós somos seres que aos olhos de Deus possuem um valor muito grande. E como nós somos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, nós estamos sujeitos então a prestar contas a Ele como nosso Criador e Senhor das coisas que nós fazemos. Por quê? Porque diferente da teoria da evolução que diz que o homem surgiu ao acaso, as coisas surgiram ao acaso, nós pela Bíblia compreendemos que nós fomos criados por Deus. E esta teoria do evolucionismo, ela diz que nós somos fruto, resultado de um processo de crescimento, evolução de seres animais, por exemplo, ok? E que as coisas que existem, elas foram em muito tempo, milhões e milhões de anos, evoluindo, chegando até ao que nós conhecemos hoje como mundo, como universo, como pessoas, ok? Mas nós, pela palavra de Deus, compreendemos que isso é totalmente errado e contrário ao ensino bíblico. Dessa maneira, nós somos levados a entender que nós somos seres morais, somos seres que entendem as coisas que fazem, ok? Nós sabemos o que fazemos. E como nós somos seres morais, nós estamos sujeitos a um ajuste de contas a Deus. Se formos a ler Apocalipse capítulo 14, abre a sua Bíblia, me acompanhe, Apocalipse capítulo 14, verso 7, diz o seguinte: dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Veja que é mais um texto falando do nosso Senhor como Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, Soberano. Esse texto nos dá a entender que é chegado um juízo, ok? E Deus vai requerer de nós tudo o que nós fizemos durante o nosso período de vida aqui na Terra. Então existe uma relação existente entre a nossa criação
e o juízo que se avizinha, que vem de Deus, ok? Nós seremos levados a prestar contas, a um ajuste de contas. Então existe uma relação existente entre esses três aspectos nessa seguinte vertente. Agora veja o seguinte, quando nós lemos o livro aqui no Apocalipse, nesse verso que acabamos de fazer menção, nós ouvimos um outro texto ecoando nos nossos ouvidos. Existe um princípio de interpretação bíblica que diz que um texto chama outro texto, ou um texto ecoa outro texto. E o texto que nós conseguimos ver, sentir a voz dele, encontra-se em Gênesis capítulo 1 e 2, que fala sobre a criação de todas as coisas. O livro, aqui o verso que acabamos de ler em Apocalipse 14:7, ele fala de um Deus que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E onde é que isso se encontra? Se encontra lá no livro de Gênesis. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, vemos aí Deus criando todas essas coisas, ok? E quando vamos até o fim da semana da criação, nós encontramos uma coisa muito especial, um presente deixado por Deus, que é o sábado. O sábado ele é o último dia da semana, e nesse dia de sábado Deus ele estabeleceu, colocou ali o dia do sábado no final de semana, ok? E nesse dia, segundo o verso de Gênesis do capítulo 2, o verso do capítulo 2, sim, o verso 2 e 3 daí do Gênesis, ele fala que Deus nesse dia descansou, abençoou e santificou esse dia. Então existe uma bênção nesse dia. Quando nós vamos para Marcos capítulo 2, nós vemos Jesus dizendo que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Esse dia é muito especial porque ele nos lembra que existe um Deus Criador, ok? E nos lembra também que existe um Deus que nos salvou. O sábado é um dia em que Deus nos chama a descansarmos nele. É uma marca de descanso, é uma marca de graça, é uma marca que quando voltamos para ela, nós encontramos ali descanso, paz, alegria. É um dia que Deus nos deu para que desfrutássemos dele e que ao repousar nesse dia, descansássemos dos fardos que essa vida nos traz. Existe uma relação existente entre a nossa criação e o sábado. Quando olhamos para o sábado, nós vemos um Deus, somos levados a enxergar um Deus Criador, e quando olhamos para o sábado, nós somos também levados a encontrar um Deus que nos salvou, ok? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, nessa semana, a lição traz-nos essa vertente de relações existentes entre o juízo de Deus, entre a criação de Deus e o ajuste de contas que nós faremos. E também a lição nos mostra que existe um dia muito especial, que é o sábado do Senhor, dia de descanso, dia de alegria, dia de paz, dia reservado para comunhão com a nossa família, dia de fazer o bem e muitas outras coisas que trazem benefícios a nós e que tem a ver também com o reino de Deus. Então, nessa semana, nós continuaremos na próxima sessão do estudo da nossa lição, falando muito mais sobre esses temas, sobre esses tópicos aqui da lição. Se você gostou, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like, compartilhe essa ligação. Nós estaremos juntos aqui na quinta-feira, fazendo mais uma sessão, continuando com essa lição, e eu espero que Deus continue lhe abençoando e cuidando de si. Até lá, fique bem. O Rei do Universo nos mostra o caminho a seguir para o lar. Verso a verso, na escola sabatina eu aprendo a louvar e adorar.